graça e paz. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para você que está em Hebreus, carta aos Hebreus, muito conhecido de todos, mas a palavra lida ela vem para trazer fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está escrito assim, a natureza da fé, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor nesta hora para receber do alto céu, Pai, a revelação da Tua palavra e também para transmitir, Senhor, essa revelação. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que é o mesmo que inspirou o autor dessa carta a escrever esse fato, Pai, que o mesmo Espírito Santo que habita em mim e habita naqueles que me ouvem, possam nesta hora trabalhar a nosso favor, para nos instruir, revelando as coisas do Senhor, Pai, ensinando-as todas as coisas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, há um questionamento a respeito de quem teria escrito isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, É a certeza do que espera, do que ainda não aconteceu. E a convicção daquilo que não é visto. Não é por vista, é por fé. Existe muita polêmica em relação ao autor dessa carta e eu creio que seja o apóstolo Paulo. Por que eu creio? Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo que mais revelações tem do mundo espiritual na palavra de Deus. É o apóstolo Paulo que fala na carta aos Efésios de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os outros apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nos evangelhos e os demais, eles narraram fatos, narraram acontecimentos, escreveram aquilo que eles viram, fizeram relatórios. O apóstolo Paulo não viu nada daquilo. O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus já glorificado. O apóstolo Paulo ia para a estrada de Damasco com cartas para prender cristãos, para açoitar cristãos. E ele teve um encontro com Jesus. E Jesus fala para ele assim, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. E ele ficou assustado porque ele disse que viu uma luz mais resplandecente que o sol. E aí ele perguntou, quem és tu? E ele escutou a resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. O chamado, então, de Paulo foi diretamente por um Cristo glorificado, que o chama para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É um chamado altamente sobrenatural. Enquanto o chamado de Pedro é vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens, ou seja, você vai ser um evangelista, vai pregar a palavra. O chamado de Paulo é, você vai entender o mundo espiritual, vai saber a diferença entre trevas e luz e vai ter autoridade para ensinar para o meu povo, para arrancar as pessoas das trevas para a luz. E é o apóstolo Paulo que faz essa observação na carta aos Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Eu estava fazendo um estudo sobre fé ontem, e eu descobri que no Velho Testamento inteiro a palavra fé não aparece. Não aparece a palavra fé no Velho Testamento. Ela começa a aparecer no Novo Testamento. No Velho Testamento eles viam Deus, ouviam a voz de Deus. Deus se manifestava a eles no tabernáculo.
Deus vinha como um trovão no Monte Sinai para trazer as tábuas da lei. Como um vento impetuoso, ele vinha, ele aparecia aos homens. Não o viam face a face, mas a sua presença era palpável e aí os homens acreditavam no que eles viam. No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que pela fé, nós vamos alcançar as coisas espirituais. Pela fé, nós acreditamos que Cristo veio em carne, que morreu na cruz, morreu por nós, pelos nossos pecados, fez a remissão das nossas vidas, nos comprou da morte e do inferno. Pela fé, nós acreditamos que saímos do império das trevas e entramos para o reino da luz. Pela fé, nós acreditamos que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, porque em Jesus está a carta de Deus para os homens. Ele andou no nosso meio fazendo milagres, fazendo maravilhas, mostrando o poder de Deus. Mas a Bíblia diz que ele só podia fazer quando os homens tinham fé. Em Nazaré, onde ele foi criado, ele não pôde fazer senão uns poucos milagres, porque não acreditavam. Quando ele curava uma pessoa, ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou então ele dizia, seja feito conforme a tua fé. A fé era o ingrediente necessário para que Jesus operasse. A Bíblia fala que nós temos que chegar a Deus crendo que Ele existe e crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé. Que Ele existe e que Ele vai fazer. Eu digo que fé é crer que Deus é quem diz que é e que Ele fará o que Ele diz que fará. Ele vai cumprir as promessas dEle. A palavra de Deus também nos diz que um homem sem fé não pense que vai obter coisa alguma. Um homem de ânimo dobre, uma hora acredita, outra hora não acredita, não pense que ele vai ter a resposta. A fé, ela nos leva a acreditar naquilo que não existe, no que é ainda invisível, mas que um dia vai acontecer. Hoje, no dia de hoje, eu recebi pelo WhatsApp uma notícia extremamente sobrenatural. Real, mas sobrenatural. Uma notificação do Corpo de Bombeiros mostrou que uma criança foi encontrada viva depois de passar 12 horas, uma noite inteira, boiando num lago. A mãe tentou suicídio, obteve sucesso, morreu e ela queria levar a filha junto com ela nessa loucura, nessa insanidade. Estacionou o carro na beira do lago, jogou-se dentro da água com a criança, uma criança de 2 anos. E a mulher morreu. A criança não. A criança ficou boiando, foi encontrada 12 horas depois, foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. O improvável aconteceu, ou melhor, o impossível aconteceu. A criança boiando o tempo todo de cabecinha para cima, não bebeu água, não afogou-se. Segundo o bombeiro que a resgatou, ela estava com a fralda cheia de fezes, e a fralda molhada, pesada, constitui um peso especial para fazer com que a criança afundasse, constitui um peso. Mas ela não afundou. Ela sobreviveu. Está na internet, você vai receber isso também. Ela sobreviveu. Agora, isso é possível naturalmente? Não, não é possível naturalmente. Não há explicação física para que isso acontecesse. Mas isso é um sobrenatural, isso é um ato de Deus, é um ato de Deus. O ato de Deus é sempre sobrenatural. O ato do homem é natural. O homem faz aquilo que é possível a ele fazer. Ele não precisa ter fé para acreditar naquilo que ele pode fazer, mas ele precisa ter fé para acreditar naquilo que ele não pode fazer, mas que Deus pode realizar. E é na nossa fé que nós vamos buscar o impossível, que nós vamos buscar o sobrenatural. É na nossa fé que nós vamos bater a porta de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que pode mudar a nossa sorte, de um Deus que pode nos transformar. O sobrenatural maior de Deus é fazer com que alguém que estava envolvido em trevas até a raiz do pescoço se arrependa e venha para a luz. E Deus pode fazer isso, Deus pode arrancar da morte do inferno e trazer uma vida para andar com Ele. Deus pode curar o enfermo, Deus pode restaurar a família, Deus pode sarar
a loucura. Deus pode trazer sanidade para aquele que está completamente doido. Deus pode trazer vida para o morto. Jesus ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer, filha de Jairo. Jesus ressuscitou um menino que estava indo para o sepulcro, filho de uma viúva na cidade de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro, que estava sepultado há 4 dias. Ele provou pela Bíblia, que está aqui, ninguém pode negar. Ele provou que ele tem poder até sobre a morte. Ele tem poder sobre tudo, sobre tudo. Agora precisamos crer nisto. A Bíblia fala que temos que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é abençoador. Deus pode nos dar o que é natural. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando Jesus fala isso para os discípulos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando de coisas necessárias para o dia a dia. Você está preocupado com o que vai vestir, calçar, comer, beber? Não se preocupe, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Deus vai suprir as tuas necessidades, em outras palavras. Mas Deus pode ir além. A palavra de Deus fala no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Realizar desejos do coração é mais do que necessidade. Desejos do coração são coisas extras. E Deus pode realizar, Ele pode fazer. Ele pode tudo, não tem o que Ele não pode. Não tem o que Ele não pode fazer. E a palavra também diz mais. Diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, veja bem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O homem nem desejou, não precisou e não desejou. Mas Deus pode realizar coisas extremamente extraordinárias. Eu acredito que quando aquela mãe, num ato de desatino, se joga dentro daquele lago, ela quer morrer. E eu creio que um coração de mãe não estava com tranquilidade para matar sua filhinha também, mas eu não sei qual foi a causa. Um dia talvez saberemos. Mas quando que aquela mãe podia imaginar que a sua filhinha sobreviveria? Hoje, quando o pastor Otto ouviu a notícia, ele disse: Deus deve ter um grande propósito com essa criança. Deus deve ter grandes coisas a realizar com essa criança, por isso poupou a vida dela, manteve viva. E eu creio nisso, eu creio que está no Senhor o querer e o realizar. O Senhor, Ele tem os desejos do coração dele, os planos e os projetos, e Ele realiza os desejos do nosso coração, e Ele faz aquilo que nunca imaginamos ou pensamos para que os planos dele venham a acontecer. E para tudo isso ser real, nós só precisamos de um ingrediente, um pequeno ingrediente chamado fé. Fé. Acreditar que Deus é quem Ele diz que é. E que Ele vai fazer o que Ele prometeu que vai fazer. E as promessas de Deus são inúmeras na Bíblia. As promessas de Deus para nós são inúmeras. Deus nos promete tantas coisas. E eu creio que todas as promessas de Deus para a minha vida vão se cumprir. Já estão se cumprindo, já se cumpriram inúmeras. Mas eu creio que ainda há promessas para se cumprir, por isso eu estou aqui, por isso eu estou viva, por isso eu estou saudável. E eu creio nisso, e porque eu creio que Deus é quem Ele diz que é, e que Ele fará o que Ele diz que fará. A minha fé é extraordinária, não tem limites para a minha fé. Você nunca vai ouvir da minha boca, não vai dar certo. Você nunca vai ouvir da minha boca, não é possível. Porque tudo é possível para Deus. Porque com Deus tudo pode dar certo. Agora veja bem, os discípulos de Jesus um dia pediram a Ele: aumenta-nos a fé. Jesus fala que temos que orar para aumentar a fé. E eu tenho muita tristeza quando eu vejo um versículo bíblico onde Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra. Quando Ele voltar, haverá fé na terra. Os homens continuarão acreditando que Deus é quem diz que é e que fará o que diz que fará? Se os homens perderem a fé, eles vão perder tudo. A nossa fé que faz Deus operar o impossível na terra é a nossa fé.
Então, queridos, vocês que me escutem, ora, peça a Deus fé. É um dom de Deus. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Ore e peça a Ele. Peça a Ele para você crer que vai acontecer tudo aquilo que está prometido para a sua vida. Peça a Ele que aumente a sua fé. Peça a Ele que não deixe esmorecer. Que você não seja chamado de homem de pouca fé, de mulher de pouca fé, que não pode ver realizar milagre nenhum na sua vida. Vai passar por essa vida sem ver acontecer um milagre, sem ver acontecer algo sobrenatural na sua vida, só porque a sua fé é pequena. Não, não permita isso. Ore e peça a Deus, Senhor, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Eu vou fazer uma oração aqui, você concorda comigo? Pai, o Senhor é o Deus do impossível. Pela tua palavra, o que não existia passou a existir. Pela tua palavra, o Senhor chamou a existência o universo. Para criar todos os corpos celestes, o Senhor abriu a boca e disse, haja luz. Há poder na tua palavra, Pai. O Senhor é um Deus criador, o Senhor é um Deus que realiza tudo no universo. Não cai uma folha de uma árvore sem a tua permissão, eu tenho repetido isso incansavelmente. Pai, eu não posso duvidar de um Deus tão grande. Não posso duvidar de um Deus tão fiel. Não posso. Por isso eu creio que o Senhor é quem diz que é, que o Senhor fará o que diz que fará. Eu creio nas tuas promessas, eu creio na tua palavra, eu creio que tudo que o Senhor diz vai acontecer. Por isso, Pai, eu quero confiar só no Senhor. Eu quero confiar no que o Senhor tem dito para mim, que o Senhor tem dito para os filhos do Senhor. Senhor, não me deixe esmorecer na fé e não deixe os teus filhos esmorecerem. Se existe alguém que está me ouvindo agora que não tem fé, está pedindo fé ao Senhor, Pai, dê-lhe uma medida especial de fé, para que eles vejam com os seus olhos acontecer o sobrenatural na vida deles. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fará. O Senhor é um Deus grande e tremendo, e não há limites para o teu agir. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus.